Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sétimo ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, animados? Eu espero que sim, pois hoje nós vamos aprender sobre as defesas do nosso corpo, mais conhecido como nosso sistema imune ou sistema imunitário. Então vamos lá para a página 174 do nosso livro. Capítulo 12, né, um novo conteúdo. Continuamos falando aí, ó, do corpo humano, já que a gente estava falando aí, né, das doenças, né, relacionando aí com os nossos hábitos e tudo mais. Então vamos lá, tá? Como que o nosso corpo consegue defender é, contra agentes, né? Micro-organismos, contra aqueles agentes patogênicos, tá bom? A gente vai entender como que ocorre essa defesa, tá bom? Como que é a defesa do nosso corpo a qualquer tipo de procedimento que possa danificá-lo. O corpo humano sofre constantemente com ataques de micro-organismos e substâncias tóxicas do meio ambiente. Pessoal, geralmente um arranhado, igual tá aqui no joelho da criança, né? Vocês pensam, é só um arranhado, né? Tá, tudo bem, né? Só que qualquer tipo de corte, pessoal, está sujeito a fica à mostra, né? Substâncias que podem entrar em contato com a ferida, né? Entrar em contato ali com o sangue, né? E outras substâncias de dentro do nosso corpo que, ao entrar em contato, por exemplo, com um fungo, com um vírus, com alguma bactéria, pode gerar um processo infeccioso, pode infeccionar, inflamar, né? Então, todo tipo de corte tem que levar muito cuidado, tá? Com muito cuidado, porque por mais que um corte simples, se você ficar com esse corte sujo, né, há grande chance de algum micro-organismo entrar nesse corte, né, e piorar o quadro, tá? Lembrando sempre que, né, no meio ambiente tem sempre micro-organismos espalhados para tudo qualquer canto, até mesmo dentro de nós. Só que existem aqueles bons e aqueles que fazem mal. Podem ser considerados aí, ó, micro-organismos patogênicos. Foi o que a gente aprendeu bastante nas últimas videoaulas. A defesa do corpo, né, é feita pelo sistema imunitário, que é especializado na proteção dos organismos contra os agentes externos. Ele é capaz de identificar e combater a maior parte dos invasores que tentaram parasitar e agredir o corpo humano. Conceito importante: parasitar. Anota que a gente vai ver muito sobre isso. O que é parasitar, Renan? É algum micro-organismo viver dentro ou viver às custas de outro. Pode ser que exista um parasita que vive dentro e pode ser que um parasita que vive fora. Como por exemplo, vírus, coronavírus, né? Ele é um parasita intracelular obrigatório. É um parasita que vive dentro de uma célula do corpo humano, tá? Mas o carrapato é um parasita, só que ele é considerado um ectoparasita, um parasita que fica na parte externa do nosso corpo. Em ambos, tanto os dois, agridem o corpo humano, tá? Em alguns casos podem até matar aí no caso do coronavírus. Então vamos lá, você tem ideia de como o corpo consegue fazer isso, né? Nos proteger? É o que a gente vai responder, né? E aprender nessa videoaula. Então vamos entender os mecanismos de defesa. O nosso corpo está exposto ao contato constante com micro-organismos, que são bactérias, vírus e fungos. Muitos deles causadores de doenças ou micro-organismos patogênicos. Mas nem sempre as doenças que eles podem provocar se desenvolvem. Nosso organismo dispõe de um complexo sistema de defesa. Nem todo mundo que contraiu o coronavírus desenvolveu a doença Covid-19. Há muitas pessoas que contraem, né, e ficam assintomáticos. Não apresentam sintomas, mas está com a doença. Está com a doença, mas não fez mal para ele. Por quê? Que loucura. A gente vai entender. O
sistema imunitário é formado por alguns mecanismos de defesa que, ao atuar em conjunto em geral, né, constituem-se barreiras que conseguem neutralizar a ação dos agentes infecciosos, tá? Então, existem dois, pessoal. As defesas imunes primárias, dois tipos de barreiras, tá? Anota que é importante. As defesas imunes primárias ou inata, defesa imune inata, mesma coisa que defesa imune primária. E defesa imune secundária. Então, pergunta de prova: quais são as duas principais barreiras que o nosso corpo consegue promover para evitar possíveis aí danos de agentes, de micro-organismos, né? Quais são as duas barreiras imunes do nosso corpo? A primária, ou inata, e a secundária, ou adquirida. Defesa imune adquirida. Adquirida é o nome dela, tá? São essas duas. A inata está presente no corpo humano desde o nascimento e são as primeiras barreiras que os elementos estranhos encontram ao tentar penetrar no corpo humano. Por isso que ela é chamada de primária. Então entrou um vírus dentro do seu corpo. O primeiro que vai entrar em contato com ele ali, é a defesa imune primária. A sua função, então, é dificultar a passagem desses elementos. As respostas a essas barreiras, não os agressores, são imediatas. As respostas são imediatas, porque ela é primária também, né? E não são específicas, isso é, são as mesmas para quaisquer elementos estranhos no organismo. É porque a adquirida, ela vai ser específica. A gente vai chegar lá. Entrou uma bactéria no seu corpo. As células inatas, as células que fazem parte da defesa imune primária, vai estar lá, tá? Entrou um vírus, as células inatas vão estar lá. Entrou um fungo, as células inatas vão estar lá, tá bom? Então, quando a gente vai falando células inatas, são células que fazem parte do sistema imune primário, tá? Da defesa primária. Então, vamos lá. Suco gástrico é uma das principais barreiras inatas, tá? Então, compõe aí, faz parte da barreira primária ou inata. O suco gástrico, produzido no estômago, o seu caráter ácido limita a multiplicação de muitos micro-organismos. Então, pelo fato dele ser ácido, evita aí que micro-organismos consigam aí se reproduzir. O muco, que recobre as mucosas e bloqueia os elementos estranhos do nosso corpo, está presente principalmente nas nossas narinas. Microbiota intestinal, micro-organismos. Nos intestinos existem comunidades de bactérias benéficas ao organismo que competem com os micro-organismos patogênicos, impedem que eles se instalem no nosso corpo. Olha que massa! Bactérias que estão dentro do seu corpo que combatem as bactérias más, tá? É a microbiota. A pele, tá? É a principal barreira, né? Além da presença de queratina em sua superfície, o que torna ela hipermeável. A pele produz uma substância que inibe o crescimento de micro-organismos, tá? A pele é muito importante nesse processo. A saliva e a lágrima, que contém enzimas e anticorpos que podem destruir micro-organismos patogênicos. E a inflamação, caracterizada pela vermelhidão, inchaço, temperatura elevada e dor causados pelos mecanismos de combate e elementos agressores dos organismos. A inflamação é uma resposta, pessoal, tá? Ah, tá inflamado, tá? Mas é uma resposta, né, do nosso corpo para mostrar, teve algum dano aqui, tá? Tem que tomar alguma providência. Fechou. Sistema imune secundário ou defesa imunitária adquirida. Anticorpos. Adquiriu anticorpo. Sacou? Defesa imune adquirida são os anticorpos produzidos pelo sistema imunitário como respostas específicas ao agente infeccioso. Então vamos entender aqui. Entrou uma bactéria, um vírusinho, um vírus da gripe lá, tá? Aí, por algum motivo, o seu irmão contraiu, algum parente seu contraiu, né? Apresentou sintomas do vírus da gripe. E você
né, se alimenta bem, é forte, né, e o seu irmão, seu parente lá só gosta de comer fast food, alimento ruim. E esses alimentos são extremamente ruins para a nossa saúde. E isso afeta principalmente as células do seu sistema imune primário e secundário, tá? Então, uma pessoa saudável e uma pessoa não saudável contraem um vírus. Muito provavelmente, a pessoa não saudável, pelo fato de não ter uma alimentação saudável, vai acabar contraindo o vírus e apresentando sintomas, podendo ficar até doente, tá? Mas a pessoa saudável, que come muita fruta, alimentação regulada, né? Bebe muita água, o sistema imune dela, ó, vai estar porreta. Então, o que acontece? Ela contraiu o vírus, a pessoa saudável, né? O sistema imune dela ali, ó, todas as células trabalhando perfeitamente, em alta quantidade, vai lá, o sistema imune primário, né? Aqui, ó, as inatas, acabam com o vírus ali de primeira, né? E já produzem ali, ó, já pode produzir anticorpos para uma possível reinfecção. Aqui, ó, uma nova infecção daquele vírus, tá? Na primeira infecção, né? Na primeira vez que a pessoa teve contato com aquele vírus, o vírus chegou ali, né? A pessoa recebeu as células do sistema imune entrou em contato com aquele vírus, né? Produziu anticorpos e numa segunda reinfecção possível, né? Ela já vai, pode ser que ela melhore rapidão, ou às vezes ela nem apresente sintomas, porque a pessoa já apresentou os anticorpos específicos para aquele vírus, tá? Ou aquele outro micro-organismo aí em questão. Então essa é a principal diferença, tá? As células de defesa secundárias, né, ou adquiridas, elas são a produção de anticorpos, tá? Como respostas específicas aos agentes infecciosos ou os antígenos. Antígeno é todos os agentes infecciosos, tá bom? Caso aconteça uma falha na barreira primária, ou seja, a barreira primária não deu conta, né? Aí tem que ir para a secundária, por isso que a pessoa tem que estar com a saúde legal para dar conta aí desses agentes infecciosos. Um corte na pele pode permitir a entrada dessas bactérias, né? Esse tipo de mecanismo não tem ação imediata, isso é, há um tempo entre a invasão do antígeno e a resposta imunitária que o organismo desencadeia para combatê-lo. Essa resposta consiste em produzir leucócitos e anticorpos específicos para o determinado antígeno, o vírus ou a bactéria, tá? A capacidade de responder a esse antígeno fica na memória, tá? Do sistema imunitário, que favorece uma ação rápida rápida do organismo diante de uma reinfecção, uma nova infecção por aquele mesmo antígeno. Conceito novo aí, ó, antígeno, tá? Um agente infeccioso, pode ser um vírus, uma bactéria, tá bom? Então, a aquisição da imunidade. Existe aí a imunização natural ativa, imunização natural passiva, a artificial ativa e a artificial passiva. Vamos entender aí rapidão esses tipos de aquisição, ou seja, que a gente vai conseguir a imunidade. A natural ativa ocorre quando o contato com os antígenos faz com que o organismo responda formando anticorpos específicos para a defesa, tá? Então, ela é natural. É o processo natural que acontece. A pessoa está no meio ambiente, entra em contato com algum antígeno, né? E o seu corpo consegue produzir anticorpos específicos, né? Para aquele micro-organismo em questão, tá bom? É a natural ativa. Agora, a natural passiva. Ocorre quando os anticorpos para determinados antígenos são introduzidos no corpo de uma pessoa naturalmente, como durante uma amamentação. Ela é natural também, só que ela recebe um anticorpo, tá? Ela não produz. Então, o que faz produzir um anticorpo? A presença do antígeno. A pessoa só produz, os adultos, né, só produzem, você, né, as crianças também, tá? Só produzem anticorpo na presença do antígeno. Então,
seria a natural ativa e a natural passiva. Ela recebe da mãe, tá? Principalmente pelo colostro. É a natural passiva. Agora, a artificial ativa. Vacinação. Por que ativa? A vacinação, pessoal, o que é? É nada mais, nada menos do que o contato direto com ou aquele antígeno, né, aquele vírus ou aquela bactéria de forma atenuada. Então, que eles pegam ali um pedacinho do vírus, colocam na vacina e colocam dentro do ser. Meu Deus, eu vou pegar a doença? Não, tá? Mas aquele pedacinho vai ser o suficiente para o seu corpo reconhecer aquele especificidade daquele vírus ou daquela bactéria e produzir, ó, anticorpo, tá? Porque se futuramente você entrar em contato com aquele vírus, seu corpo já vai estar, ó, sinistramente protegido, tá? Contra aquela ação viral. É muito importante também que a alimentação tem que estar em jogo, pessoal, tá? Quanto melhor a sua alimentação, mais livres, né? Seu corpo vai estar protegido contra a ação desses antígenos. E a imunização artificial passiva ocorre quando uma pessoa recebe anticorpo artificialmente por transfusão de sangue ou pela aplicação de soros. Muito comum, pessoal, a artificial passiva em casos de pessoas que receberam picadas, mordidas de serpente. Aí eles precisam do antissoro, né? Chegar lá e pegar o soro, né, e colocar na veia para tentar acabar com o veneno, tá bom? Façam essa leitura aí um pouco mais de como que surgiu a vacina, tudo bem? Um texto muito interessante. Finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos continuar falando principalmente de algumas doenças relacionadas ao nosso sistema imune. Façam as questões de 1 a 7, página 180, mas essas 7 questões, muito simples. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.